A gente falar agora dentro de campo da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Já passando então a tabela dos jogos de ida e volta da Copa Libertadores da América. Hoje, uma bomba, né? Por parte dos companheiros do portal Nosso Palestra, o Leonardo Barbieri e o Rafael Bulara, com relação ao Paulinho, com uma possibilidade aí em caso extremo, né? Se tudo der errado no que o Palmeiras planeja para o jogador, do Paulinho ter que passar por uma nova cirurgia na região da canela direita. E é claro, né? O Palmeiras, nesse momento, não afirma que isso vai acontecer, não cogita essa possibilidade, mas essa é a apuração dos colegas. O que de fato vai continuar acontecendo o Paulinho vai continuar fazendo um trabalho ali, um intensivão antes da Copa do Mundo de Clubes, porque até hoje ele faz treinos com carga acompanhada, né, com controle de carga, minutagem acompanhada pelo Núcleo de Saúde e Performance, que é o Departamento Médico do Palmeiras, e também da Comissão Técnica, por isso que ainda não teve aquela longa sequência de vários jogos, principalmente iniciando entre os titulares. Lembrando que quando o Paulinho passou por cirurgia, quando ele ainda estava no Atlético Mineiro, o próprio Rodrigo Lasmar, médico do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, falou que o prazo de recuperação era de 4 a 6 meses, o prazo máximo de 6 meses. 6 meses é exatamente onde estamos agora, junho de 2025. E o Paulinho, nas finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras deu aquela acelerada para tentar colocar o Paulinho em campo. Não foi possível naquele momento. Depois ele estreia no dia 12 de abril no derby contra o Corinthians, entrando no segundo tempo. E na sequência, o Paulinho faz mais alguns jogos e depois volta para dentro do departamento médico do Palmeiras para fazer trabalhos físicos. E agora com essa situação de, aproveitando a janela onde o Palmeiras não terá jogos até estrear na Copa do Mundo de Clubes, vai fazer esse trabalho intensivo, vai fazer esse tratamento intensivo de controle de carga e tudo mais para chegar bem na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, na apuração dos colegas do Leonardo Barbieri e do Rafael Bulara do Nosso Palestra, quando terminar a Copa do Mundo de Clubes, ele vai continuar fazendo esse tratamento intensivo e pode perder alguns jogos já no segundo semestre. E se tudo der errado, tem a possibilidade dele ter que passar novamente por cirurgia na canela direita. O Paulinho tem 11 jogos por enquanto pelo Palmeiras e com essa possibilidade de novo ter que entrar na faca, o que pode comprometer e muito a primeira temporada dele, né? O Paulinho tem 5 anos de contrato com o Palmeiras, mas com essa possibilidade de, no primeiro ano, ele não ter uma longa sequência de jogos devido a esse tratamento que ele estava fazendo para a lesão. E aí, o grande ponto de interrogação que internamente ninguém do Palmeiras vaza. Se tentaram apressar as coisas e acabaram complicando o quadro do jogador. Mas ele veio operado. Sim. Então, eu imagino que o Palmeiras lidou com o prazo estipulado desde um primeiro momento, não? Palmeiras tinha ali a sensação que conseguiria quebrar na metade esse prazo. Tanto que forçam ele para jogar no Paulista ainda em março. O prazo mínimo era em abril. Uhum. E aí ele não consegue, ele estreia em abril e depois ele tem que voltar para a parte interna da academia de futebol para treinar a parte física, treinar musculatura, treinar tranco para aguentar o ritmo de jogo. Então pode ser que tenham forçado ele além do limite dentro do prazo. O prazo máximo era de 6 meses, era para agora, ele está voltando agora 100%. Porque aí já começa a ter responsáveis, né? Você pode ter algumas responsabilizações, ainda mais o Palmeiras, enfim, toda a exigência do Abel e da comissão técnica dele. De sempre ter todo mundo no melhor momento físico possível. Sim, exatamente. Então, Depois encontra o que disse a Leila Pereira, né? No caso do Neymar, né? Exato, quando ela fala... Com o Neymar ela acertou. O Neymar, com o Paulinho, sim. A previsão não está sendo a mais concreta. Exato. E ela, de não, só, né, pra quem não lembra, ela falou que não contrata jogador pra ficar no departamento médico.
E o Paulinho já tinha sido contratado com esse aviso, que ele ia ficar de 4 a 6 meses longe dos gramados. O Palmeiras, no que diz respeito ao departamento de futebol, não ao financeiro, jurídico, é realmente muito pouco transparente, né? As coletivas do Abel, elas não costumam ser muito esclarecedoras sobre trabalho de dia a dia. É muito difícil que as informações de dentro do CT vazem para fora, para a imprensa e para o torcedor. Então é difícil a gente aqui apontar culpados, se foi um exame mal realizado, se foi o fisioterapeuta que liberou na hora errada. Isso eu acho que a gente seria leviano de apontar aqui. Ou se tudo estava dentro do prazo, só que na hora de botar ele em campo... Também pode ser, exatamente. Acontece, ele sofreu uma fratura um dos ossos principais de um jogador de futebol, na canela. Isso. E como eu falei, foi difícil... uma fratura por estresse. Sim. Então... É difícil de responsabilizar qualquer um nesse momento, então acho que é ter um pouquinho de cautela também para ver a situação do Paulinho, que ainda não brilhou no Palmeiras, mas os poucos minutos que ele esteve em campo ele mostrou que é diferente mesmo. E eu sempre fiquei curioso para entender como que o Abel o utilizaria, e eu acho que a saída do Estevão deve facilitar a escolha do Abel para onde vai colocar o Paulinho, né? Era o caminho natural, a saída do Estevão, Paulinho vira titular, devolve Maurício, Veiga e Facundo Torres para jogar como meia pela direita, o Paulinho seria o meia atacante pela esquerda. Isso, exatamente. Só que agora o Paulinho pode estar fora desses planos do segundo semestre por um tempo. E aí vai ter que o Abel Ferreira definir mais uma vez o que ele quer pro ataque. Porque na ausência do Estevão, que vai sair, do Paulinho potencialmente fazendo uma nova cirurgia, o Palmeiras não tem muitos pontas de velocidade, né? Teria o Facundo. Nenhum. O Facundo não chega a ser exatamente um ponta, né? Ele é mais um meia. Jogou ele bastante é um meia por que dentro. joga pela direita, né? E aí, nunca jogou como um ponta. Eu acho a cara do Abel tentar apostar num Vitor Roque aberto. Você não acha em algum momento da temporada? Eu acho que o Palmeiras vai ao mercado de novo. Pode ser. Porque o Abel quer um jogador pro segundo semestre. Nessa Principalmente posição... como você bem destacou, né? O Palmeiras hoje não tem um ponta. Nem o próprio Estevão é um ponta, né? Ele joga aberto. É diferente. Ele é um meia pela direita, muitas vezes, né? Sim. Às vezes foi colocado de ponta e... Não é um cara de profundidade, né? Pensa naquele ponta que vai pra linha de fundo. O Abel gosta desse cara, historicamente. Então, pode ser que para o segundo semestre o Palmeiras faça movimentos no mercado em busca de um ponta de velocidade, algo que no atual elenco ainda não tem. O cara que poderia fazer isso também provavelmente não vai jogar esse ano, que é o Bruno Rodrigues. Só deve ter os seus primeiros minutos na temporada a partir de final de julho, começo de agosto. O Mike, né? Talvez seja no esquema de 3 zagueiros, seja esse cara de Não, porque ele só joga de ala, ele não joga de ponta. De ponta ele não joga, porque e de ponta também... você recebe muito de costas, né? Exato, e no esquema que o Abel vinha colocando antes desse jogo contra o Cruzeiro, jogando com Giai, Gomes e Murilo, formando o trio de zaga, ele tinha um ala pela direita, o Piquerez na esquerda, 2 volantes, 2 meias atrás do centroavante e um 9 de mobilidade. Ele usou o Estevão como esse meia pela direita e o ala para dar essa profundidade. Sim. Que em alguns jogos foi o Alan, Felipe Anderson ou o próprio Mike. E que também não... O Mike aí é o único de profundidade, né? O Felipe Anderson nunca foi. E o Alan, pelo menos na base, ele jogou mais como segundo volante, terceiro homem de meio. Isso só na copinha desse ano. Na copinha? O Alan, ele chegou como segundo atacante, ele virou ponta, depois meio armador, ponta esquerda. E a copinha desse ano ele jogou como um segundo homem do meio de campo, porque o Palmeiras jogava com 4 atacantes. Eu acho que, pelo menos as características que eu vejo no Alan são mais pra jogar por dentro. O cara mais pra trabalhar pressionando o adversário, sendo um segundo volante ou terceiro homem, como eu trouxe. Mas enfim, é uma lacuna que o Palmeiras tem no seu elenco e o Palmeiras não costuma ter grandes lacunas, né? Então acho justo ir pro mercado, ainda mais um time endinheirado como é o Palmeiras. E segundo semestre cai uma parcelinha do Estevão e aí ajuda a trazer mais alguém. Se ajuda. Quanto é essa parcelinha? O Palmeiras vendeu ele por 45 milhões de euros fixos. O Palmeiras tem direito a 70%, então a gente vem aqui rapidamente naquele aplicativo do computador chamado Calculadora, faz aqui, dá 31,5 dividido por 2, 15,700. 15,700 a parcelinha. Vezes 6, 94 Quantos milhões. pontas no Quase futebol? 95 milhões de reais pra gastar num Poucos pontinha. pontas no futebol brasileiro custam isso aí.
Cebolinha no Palmeiras, uma boa alternativa, não? Eu acho bom jogador, mas o histórico de lesões atrapalha também para você trazê-lo para um lugar de um jogador que pode estar no departamento médico, que é o caso do Paulinho. Esses dias eu vi uma notícia dos colegas que cobrem o Flamengo falando da possibilidade do Michael sair do Flamengo. Eu fui olhar e já fez 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas Cebolinha acho que estourou já também. Deve ter estourado. Os times estão começando a estourar boa parte dos jogadores agora. Né? É, porque a intenção deles é tentar negociar lá pra fora, né? É, só que eu acho que são jogadores de mercado tem 11 jogos no mercado Brasileiro. interno, né? Você acha que o Flamengo vai querer reforçar o Palmeiras? Mas assim, eu entendo que são 2 jogadores de mercado interno, tanto o Cebolinha quanto o Michel, porque lá fora eles vão arrumar mercado secundário. Né? Mas Michel nos Estados Unidos, é talvez. o que pode dar dinheiro pro próprio Flamengo. Emirados, né? O Michel jogou Hoje, na Arábia Saudita. quem que pagaria talvez o que o Flamengo sonha pelo Michel? Quanto será que o Flamengo sonharia? Uns 12 milhões de euros? Que é um absurdo. Sim, completo absurdo. 3 de euros tá muito bem pago pelo Michel. Ou se tá. E os salários também lá em cima, né? Exato, o Michel Eu lembro uma bala. na época que ele mais tava, de 1 milha. na época que ele tava negociando com o Corinthians, que eu tava atrás, no começo da gestão Augusto, falava-se num salário que ele pedia no Brasil de quase 3 milhões mensais. Convenhamos, o Michel tem 1 ano bom no Goiás e 6 meses bons no Flamengo com o Renato. Nada Exato. mais do que isso. E só isso. Então, Jogador Palmeiras pode fazer esse movimento a partir do segundo semestre, né? Com essa possibilidade de perder o Paulinho para fazer um novo tratamento. O Palmeiras pode ir atrás de algum outro jogador ofensivo no segundo semestre, mas na Copa do Mundo de Clubes o Paulinho estará. Vamos ver em qual condições, por sinal o Palmeiras embarca no dia 9 e aí 8 jogadores vão no dia 11. Estevão, que está com a seleção brasileira, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, Richard Rios na seleção colombiana, os uruguaios Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez, e os garotos que estão com a seleção sub-20 do Brasil, Luigi e Benedetti. Esses 8 jogadores vão se encontrar em São Paulo, vão até o hangar onde está o avião da presidente Leila Pereira e vão de Aeroleila para os Estados Unidos. Que honra, hein? Que honra viajar no Aeroleila. Você vai de Aeroleila, Soler? Não. Não? Não, porque o Aeroleila só sai dia 11, né? Eu vou dia 9. Vai dia 9, boa. Quer dizer, dia 10, vou dia 10. Serviço de bordo do Aeroleila deve ser interessante, pô. Vou de Marcelo Airlines, nosso operador. Ah, tá. Vai no jatinho dele? Na nariga dele.